Ah, bicho. Bora lá, meus amigos. Vamos falar desse jogo péssimo. Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo, mais um vídeo. É uma análise pós-jogo, é uma análise do jogo contra o Flamengo, só que diferente, porque também é uma análise do que tá acontecendo desse momento, dessa fase, desse jogo péssimo do Palmeiras. Eu preciso vir aqui levantar os pontos que eu acho necessários, fazer as críticas que eu acho necessárias, porque estou aqui analisando o Palmeiras para vocês, seja em vitória, seja em derrota. Eu sei que em derrota menos gente quer ver, mas eu estou aqui do mesmo jeito para quem quer ver, para quem quer ouvir uma análise minimamente racional desse momento péssimo, dessa partida péssima do Palmeiras. Então, se você curte, se você quer vir comigo, então venha, inscreva-se no canal, deixa o like e vamos conversar sobre o que aconteceu nessa noite de quarta-feira. Pois bem, meus amigos, ficou claro desde o começo de jogo que o Palmeiras foi ao Maracanã com uma ideia de amarrar o jogo, sabendo que o Flamengo ia tentar tomar a iniciativa, e o Palmeiras foi com essa ideia de tentar amarrar o jogo, tentar segurar o Flamengo. E eu quero deixar claro desde já que o errado não é você querer ir lá pra amarrar o jogo, porque a gente sabe da qualidade que tem o Flamengo, e ir lá pro Maracanã querendo jogar de peito aberto, se abrindo tudo, não seria nem inteligente. Então o errado não é você ir com uma ideia de amarrar o jogo, tentar se defender. O errado é você executar isso de uma maneira péssima. O Palmeiras executou isso de um jeito péssimo. Eu acho que de menos pior teve talvez a segunda metade do primeiro tempo, em que o Cebolinha se lesionou, ele teve que sair, e ali naquela metade final do primeiro tempo o Flamengo perdeu um pouco o ímpeto, deu uma murchada e criou menos chances. O Palmeiras conseguiu ter um pouquinho mais de segurança defensiva naquele momento. Mas fora isso, foi um jogo que o Palmeiras ficou totalmente à mercê da qualidade técnica do Flamengo, que a gente sabe que é muito grande. Então era um cenário que já estava muito claro o que podia acontecer, quais eram os riscos para o Palmeiras e como o Palmeiras realmente executou pessimamente essa estratégia. E aqui eu preciso mais uma vez bater numa tecla que eu venho batendo em muitos vídeos, em muitas análises pós-jogo, e que foi inclusive tema do último vídeo, que o título era mais ou menos o que o Palmeiras não pode fazer se quiser ganhar do Flamengo. Era mais ou menos esse título, que é a insistência do Abel no sistema de marcação que o Palmeiras tem usado, de encaixes individuais extremamente longos. O que eu tô querendo dizer? Quando o Palmeiras marca, ele tem um jogador sempre vigiando o outro jogador do adversário e indo com ele por onde o jogador vai. Então, muitas vezes durante o jogo, o Gomes seguiu o Arrascaeta até o meio-campo. Muitas vezes o Caio Paulista seguiu o Gerson até o meio-campo. Então os jogadores saem das suas posições para acompanhar esses jogadores do time adversário. E o Abel tem insistido muito nisso, que tá ficando totalmente manjado e manipulável por todos os times. Todo mundo já tá manipulando isso, imagina o Flamengo com a qualidade que tem. E aqui eu não quero demonizar um sistema de marcação, não é que é errado marcar por encaixes, mas não tá dando certo pro Palmeiras, claramente. Claramente não tá dando certo, essa foi mais uma prova dentre tantas outras. E quando uma coisa não dá certo, porque já deu certo pro Palmeiras, mas não tá dando certo agora, talvez seja a hora de mudar, talvez seja a hora de tentar algo diferente. E eu vi muita confusão nesse jogo contra o Flamengo, de trocas de marcação, de quem marcava quem. Em alguns momentos, como eu disse, o Gomes seguiu o Arrascaeta, em outras o Gomes ficava lá na linha defensiva. Você tinha, por exemplo, o Felipe Anderson pela esquerda, tendo que marcar o Varela, então voltando muito com o Varela, e o Rony marcando os zagueiros. E aí quando o Palmeiras recuperava uma bola e soltava pro centroavante, pro cara mais avançado, era o Rony que ia puxar esse contra-ataque. E o Rony matou uns 3 contra-ataques do Palmeiras porque ele não tem essa qualidade técnica pra puxar um contra-ataque. Então talvez faria muito mais sentido, se essa era a ideia, você ter o Rony voltando com o Varela, que faz o Rony faria esse trabalho defensivo, e ter o Felipe Anderson mais solto e menos desgastado pra tentar puxar os poucos contra-ataques, as poucas oportunidades de transição que o Palmeiras teve. Eu acho que seria um pouquinho mais inteligente. Em outros momentos também, você tinha o Veiga marcando o Pulgar e o Zé Rafael marcando o De La Cruz. E aí, quando o Pulgar avançava e o De La Cruz recuava,
em vez deles trocarem a marcação simplesmente, o Veiga afundava com o pulgar lá atrás e o Zé Rafael ia lá em cima marcar o De La Cruz. Então era uma coisa que mexe muito com o desenho do Palmeiras e que é muito fácil dos adversários manipularem, principalmente quando o Palmeiras não tá chegando junto nas jogadas, quando o Palmeiras tá muitas vezes chegando atrasado, não tá acompanhando, como o Rios, por exemplo, que tinha a tarefa de acompanhar o Ayrton Lucas e, pô, só durante os primeiros 3 minutos o Ayrton Lucas saiu sozinho umas 3 vezes, assim. Então, quando você não tá conseguindo cumprir essas tarefas individualmente bem, essa ideia coletiva não vai funcionar. E isso acaba sobrecarregando alguns jogadores, como o Aníbal Moreno, por exemplo, que não fez um bom jogo, só que ele acaba tendo que marcar o jogador dele e mais 2 jogadores que o Veiga não acompanhou, que o Rios não acompanhou, enfim, fica sobrecarregado. O lateral direito eu acho que é um outro exemplo, porque foi um jogo bem ruim do Giai, né? Ele falhou algumas vezes. Só que recentemente a gente viu o Marcos Rocha também falhando, porque é um sistema que expõe o lateral. Expõe o lateral para esse tipo de situação. Eu acho que é um problema ainda mais coletivo do que individual. Então foi um primeiro tempo que o Palmeiras conseguiu sobreviver. E aí eu não sei se você teve o mesmo sentimento que o meu, mas o meu sentimento no intervalo foi de: beleza, sobrevivemos 45 minutos no Maracanã, não é fácil, ok. Alguma coisa tem que mudar para o segundo tempo. Alguma coisa tem que mudar, porque se o Palmeiras voltar com exatamente a mesma postura, não vai dar pra segurar mais 45 minutos do Flamengo manipulando a marcação do Palmeiras com 75% de posse de bola. Só que voltou igual. E é engraçado, né? Mas é curioso que o Flamengo pune o Palmeiras justamente da maneira com que o Palmeiras queria fazer ou deveria ter feito contra o Flamengo, especialmente no segundo gol, né? Porque o Flamengo defende bem e transiciona rápido. Foi assim no primeiro gol, num balão do Palmeiras que a bola volta, o Flamengo num contra-ataque rápido faz o primeiro gol, e no segundo também. É um lance que a bola tá com o Palmeiras, o Flamengo tá ali fechadinho, rouba a bola, transição rápida, pune o Palmeiras do jeito que o Palmeiras deveria ter feito contra o Flamengo. Então é uma caricatura muito boa do jogo. E claro que o segundo gol você tem isso, e você tem uma falha bizarra do Gomes, né, que não se pode errar um passe desses, e você tem o Richard Rios voltando, caminhando, tranquilo, andando, como se não fosse um jogo nem um pouco importante, né? Enfim, ali o 2-0 mata o jogo completamente, o Palmeiras perde qualquer resquício de possibilidade de qualquer coisa que tinha no jogo e realmente meio que decide ali esse confronto. Outra coisa, o Abel, ele deu all-in na escalação do Palmeiras, certo? Ele jogou todas as fichas dele no momento em que ele escalou o time com Caio Paulista, Giai e Richard Rios. O Caio Paulista, ele jogou só o último jogo contra o Vitória, o Vanderlei estava sendo titular. O Giai, eu entendo que talvez o Mike não tava 100% pra jogar, mas o Mike é o melhor lateral direito do Brasil, só se não tava 100% mesmo. O Marcos Rocha é um jogador que o Abel sempre confiou. E aí o Giai vem pra fazer o segundo jogo dele lá no Maracanã, uma puta bucha, e aí é titular. E o Richard Rios, o Abel tinha malhado ele depois do último jogo contra o Vitória, vai lá e coloca de titular. Então é uma escalação que o Abel coloca um all-in e perde. Porque desses 3, o Caio Paulista acho que foi o menos pior, né? E se for colocado o Palmeiras inteiro, eu acho que os únicos 2 destaques minimamente positivos foram o Caio Paulista e o Vitor Reis. O Vitor Reis pra mim foi o melhor jogador do Palmeiras no primeiro tempo. Que zagueiro seguro e que zagueiro de potencial o Palmeiras tem. Mas eu acho que só esses 2. O Giai fez uma péssima partida e o Rios também. Então o Abel deu all-in na escalação e perdeu. Além disso, eu não posso falar só da postura defensiva aqui, eu tenho que falar da parte ofensiva também, que basicamente não existiu ao longo do jogo, né? Palmeiras teve 0 saída pra tentar alguma coisa, e até os 36 minutos do segundo tempo, o Palmeiras tinha dado uma finalização, enquanto o Flamengo tinha dado 19 finalizações. Então foi um jogo que o Palmeiras realmente, em momento nenhum, incomodou o Flamengo, em momento nenhum mostrou que poderia incomodar o Flamengo. Isso também pode ser explicado pelo individual, porque realmente a gente tá numa fase péssima individual dos jogadores. Veiga muito mal, Rony muito mal, os jogadores que entraram no segundo tempo também, nossa senhora, Flaco, Lázaro, Menino, todo mundo muito mal. A fase individual dos jogadores, ela é péssima, a confiança ela não está existindo, e quando o jogador tá sem confiança, vocês imaginam como que realmente cai muito o nível de cada um deles, que a gente sabe que eles podem mostrar muito mais do que eles estão mostrando. Só que eu gosto sempre de ver o jogo através de um viés coletivo. Eu acho que eu tô aqui pra isso, gente, porque se fosse pra eu ligar essa câmera e sair falando mal de jogador por jogador,
poderia fazer isso, talvez teriam mais visualizações, mas eu tô tentando olhar o macro. E eu gosto de ver as coisas de um viés coletivo. Eu acho que o futebol é um esporte complexo demais pra gente ficar olhando só o erro individual do jogador. Eu gosto de ver as coisas por um viés coletivo. E dentro desse viés coletivo, o treinador, ele claro que não controla o passe certo ou o passe errado, ele não controla a tomada de decisão que o jogador vai ter, ele não controla a saída de bola errada do Gomes, a saída de bola errada do Giai, o Rios voltando trotando, o treinador não controla isso, beleza. Só que o treinador, ele tá ali pra criar contextos, pra criar cenários que deixem os jogadores mais conscientes daquilo que eles precisam fazer e mais confortáveis para executar isso dentro de campo, nesses momentos de tomada de decisão. E isso não tá acontecendo. A fase dos jogadores abaixo, ela de fato acontece. Foi a maior desculpa que o Abel usou na coletiva, inclusive, fora as lesões. E isso realmente prejudica. Só que o Abel precisa voltar a criar esses cenários para os jogadores, ou voltar a criar melhores cenários, né? E as fases do jogo também, quando eu falo, eu sempre separo aqui, né? Pô, falei da parte defensiva, depois a parte ofensiva. É claro que eu separo porque é mais fácil de explicar, é mais fácil de passar o que eu tô pensando, né? Mais fácil o entendimento. Só que o próprio treinador, ele não separa as coisas, né? Ele não separa ataque de defesa, porque dentro de um jogo de futebol as coisas estão interligadas. Uma coisa depende da outra. Você não pode pensar exclusivamente na defesa sem pensar em como isso implica no ataque e vice-versa. E quando eu falo dos encaixes de marcação do Palmeiras, especialmente esses encaixes longos, que os jogadores vão atrás dos adversários por todo o campo, o Gomes indo com a Arrascaeta até o meio campo, isso implica também em consequências na fase ofensiva do time, no ataque do time. Porque, primeiro que desgasta muito os jogadores têm que correr bastante em fase defensiva, e aí quando pegam a bola já estão meio sem gás, e se a gente pensar que o Flamengo no primeiro tempo teve 75% de posse de bola, o Palmeiras ficou correndo atrás do Flamengo na maior parte do tempo. Só que além disso, você também deixa o time distante no momento de recuperação da bola. Porque pensa comigo, gente, se o Palmeiras tá defendendo ali, o Gomes foi caçar o Arrascaeta lá no meio campo, o Felipe Anderson foi caçar o Varela lá atrás, o Rios com o Ayrton Lucas, o Veiga com o Pulgar, tá todo mundo, né, o Flamengo é um time que se mexe muito, né, o Gerson vem pro meio, arrasta o Caio Paulista, o Arrascaeta se mexe por todo o campo. Quando o Palmeiras recupera a bola, tá cada jogador do Palmeiras em um lugar diferente e os jogadores estão distantes entre si, então isso também dificulta pro Palmeiras tentar um contra-ataque, né? Deixa o Palmeiras sem o que a gente chama de cobertura ofensiva, que é, vou chamar aqui aquele passe de segurança, sabe? O Palmeiras recupera a bola e tem ali aquela linha de passe um pouco mais fácil, um pouco mais de segurança para reter um pouco mais a posse de bola, para não devolver logo a bola pro Flamengo. O Palmeiras não teve isso. Tiveram alguns, eu falei do Rony matando contra-ataque aqui, né? E realmente ele não conseguiu segurar uma bola lá na frente. A fase do Rony é um negócio tenebroso, assim. Só que tiveram algumas vezes que ele recebeu ali e não tinha uma alma viva pra ele tocar, pra ele tentar puxar esse contra-ataque junto. Porque o time do Palmeiras estava distante, tava um jogador em cada canto. Porque o Palmeiras teve que ficar correndo atrás do Flamengo nessa fase defensiva, cada jogador indo pro lado. E como eu gosto de trazer as coisas através de um viés coletivo, como eu disse, pra mim isso é ainda pior. Pra mim é pior o Rony, na hora de puxar um contra-ataque, não ter alguém pra puxar com ele e tentar um drible, do que ele errar esse drible. Pra mim o pior é essa ausência coletiva e não o erro individual do jogador. É claro que, como eu disse, é uma conjunção, não dá pra separar, né? Você tem os erros coletivos e você tem a péssima fase individual. Se os jogadores individualmente tivessem melhor, é claro que isso ia mascarar alguns erros coletivos, da mesma maneira que se o coletivo tivesse ajustado, isso ia dar muito mais confiança para os jogadores e ia melhorar essa parte individual. Então, eu acho que meio que é esse o retrato do jogo. Né? Deu tudo errado. E claro que não tem nada acabado também, né? No fim das contas, o 2-0 ficou até bom, porque o Flamengo teve nos seus pés a chance de fazer 3, com o Luiz Araújo, e teve outros contra-ataques que eles desperdiçaram também. Então, o 2-0 ficou até legal pro Palmeiras diante da atuação que o time fez.
E não tá acabado, a gente já viu esse Palmeiras reverter resultados como esse, só que, gente, eu não posso enganar vocês que as projeções elas realmente são péssimas. Pelo momento do time do Palmeiras, que realmente é péssimo e é complicado ver uma luz no fim do túnel nesse momento, que o Palmeiras soma 3 derrotas seguidas, 4 derrotas nos últimos 5 jogos, pelos confrontos recentes contra o Flamengo, o Palmeiras não vence o Flamengo no Allianz acho que desde 2017, então não são projeções positivas para o Palmeiras. É claro que a gente vai acreditar, né? A gente vai torcer com certeza e a gente sabe que esse time tem potencial para virar como já virou em outros cenários. Só que no intervalo de uma semana vai ter que mudar tudo da água pro vinho. E o Abel, mais uma vez, vai precisar se reinventar. Como ele já fez em outros momentos no Palmeiras, como ele fez em 2020, em 2021, em 2022, em 2023 também, que ele teve uma péssima fase, ele conseguiu ajustar o time ali no final do Campeonato Brasileiro para vencer, explorando as qualidades do Endrick. Ele vai ter que se reinventar de novo, porque do jeito que tá, não tá rolando, a gente tá vendo isso. Então, o Palmeiras vai precisar de novas alternativas, de novos jogadores chamando a responsabilidade. Alguma coisa vai precisar mudar se o Palmeiras quiser reverter esse confronto. E daqui a pouco tem Botafogo também, que é o outro grande time. Então, não é só pra contra o Flamengo, é contra o Botafogo, é pro resto da temporada, é pra tudo. E eu sei que eu falei bastante aqui, mas eu não queria deixar nada de fora, acredito que eu não deixei nada de fora, mas se você acha que eu deixei alguma coisa de fora, comenta aqui embaixo. Se você tiver alguma sugestão de análise que você queira ver aqui no canal nos próximos dias, comenta aqui embaixo também, que eu gosto muito de ver esse feedback de vocês, sempre fico de olho e às vezes uma sugestão sua pode virar um vídeo, pode virar uma análise tática aqui, fiquem tranquilos que vai ter muito conteúdo por aqui nos próximos dias. Fechou, meus amigos? Te convido também a deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você achou de tudo isso, se você concorda comigo, se você discorda de mim, enfim, tentei citar aqui os problemas coletivos, os problemas individuais, falar tudo que eu tô pensando sobre esse péssimo momento do Palmeiras, mas te convido a deixar a sua opinião também. Se você chegou até o final do vídeo, também não esquece de se inscrever para não perder nenhum conteúdo, e se você quiser deixar o likezinho também para fortalecer o nosso trabalho, eu agradeço muito, te agradeço também pela companhia em mais um vídeo, vejo você no próximo, fechou? Tchau, tchau!